Bondoso e querido Mestre, te agradecemos por este momento, quando nos recolhemos em teu nome, e pela passagem do aniversário de Francisco de Assis. A prece a ele que exemplificou em vida o desprendimento, o amor, a humildade e a mudança no seu tempo, aonde buscava ir até o mais carente, ao mais necessitado, levar o amor, levar o alimento, aonde exemplificou a mudança, a vontade de servir. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos. Neste momento, vamos dar início aos trabalhos de hoje, com a certeza de que estaremos amparados pela espiritualidade maior e que cada um de nós estará envolvido com muito amor e com os pensamentos elevados, para podermos dar o melhor de nós e alcançarmos assim os nossos objetivos. Pai de infinita bondade, através de Jesus Cristo, pedimos que nos encoraje sempre para estarmos na direção do bem, da resignação e adiantamento moral, nos mostrando a melhor direção a seguir. Consolador prometido, se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai. E ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. E o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar tudo o que eu vos disse. Jesus promete um outro Consolador, é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece porque não está maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer que se lembre do que o Cristo disse. Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo. Se vem fazer que se recorde o que o Cristo disse, é porque terá sido esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a seu estabelecimento, chamar os homens à observação da lei de Deus. Ensina todas as coisas, fazendo que se compreenda o que o Cristo só disse em parábolas, disse o Cristo. Que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos,
pois fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu, deixado de propósito sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como sentir-se feliz em sofrer, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo mostra sua causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, em que o homem expia seu passado. Mostra seu objetivo no fato de o sofrimento serem como as crises salutares que trazem a cura, a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda em seu progresso e aceita sem se lamentar. Como o operário aceita o trabalho que lhe deve valer o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais tem lugar em sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrestres. Perde-se no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo descortina, e a perspectiva da felicidade que a espera traz-lhe paciência, resignação e coragem de ir até o fim no caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, que traz com que o homem saiba de onde vem, aonde vai e por que está na terra, um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus, a consolação pela fé e a esperança. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 6, o Consolador Prometido. Cristo nos prometeu, que iríamos receber em nós esse Consolador, esse Espírito de verdade, que iria trazer para nós todas as informações necessárias, de acordo com a nossa necessidade, com o nosso merecimento, e com o avanço individual de cada um, as informações, tudo aquilo que nós precisaríamos para fortalecermos a nossa fé, a nossa compreensão, nosso entendimento, de onde viemos, por que ainda permanecemos aqui na Terra e para onde poderemos nos dirigir de acordo com o nosso esforço, com o nosso entendimento, de acordo com o nosso progresso, de acordo com a nossa semeadura. Já nos foi dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, vos transformará, vos dará a possibilidade de um resgate mais tranquilo, mais compreensivo, mais amoroso, não nos permitindo nos acharmos injustiçados, vítimas da vida, porque na realidade hoje já nos é transmitido esses conhecimentos e cada um de nós vai buscar essas verdades, transformando em verdade para cada um de nós. Quem, por exemplo, não aceita esses ensinamentos que o Espiritismo hoje já nos esclarece, ainda permanece na falta de fé, na falta de esperança, se achando vítima da vida, digamos assim. Quando na realidade todos nós somos
artífices, né, na nossa caminhada. Nós construímos o nosso futuro. Hoje o nosso presente faz parte ainda de um resgate do nosso passado, daquilo que semeamos no nosso passado. E se nós tivermos essa consciência, essa compreensão e esse entendimento, a vida vai se tornar bem mais suave, bem mais leve. O nosso fardo vai se tornar mais leve, porque vai haver no nosso coração mais compreensão, mais entendimento, mais humildade, mais aceitação da verdade do Cristo, né? Nós temos que trabalhar isso em nós. Porque a maioria das respostas que buscamos externamente está dentro de nós, dentro da nossa mente. Somente assim iremos mudar a nossa postura, a maneira de pensar, a maneira de sentir, que tipo de energias nós vamos atrair através da aceitação da verdade cristã. Deus é amor. Se nós compreendermos isso e aceitar isso como uma verdade, nos tornaremos mais fortes através da nossa fé, da nossa esperança no futuro. Não iremos desistir na metade do caminho porque achando que que a vida não tem mais saída, não tem mais solução. A nossa passagem aqui na Terra é uma passagem bastante breve, mas com responsabilidade, com essa busca desse conhecimento que vai nos transformando, que vai fazendo que possamos servir de bons exemplos àquelas criaturas que ainda não têm Deus dentro do coração, né? Que ainda preferem viver nas incertezas do presente e principalmente do futuro, que não imagina que exista, né, um futuro após o término do corpo físico. E se nós pudermos levar esse conhecimento às pessoas e trazer essas verdades para nós mesmos, quando vivenciarmos as nossas dificuldades, os nossos resgates, que são necessários certamente, a vida se tornará mais fácil e iremos servir de exemplo, né? Iremos mostrar para as pessoas que através da fé, da esperança e da humildade e de toda a paciência necessária para seguir em frente, nos tornaremos seres melhores. Iremos buscar a nossa perfeição e que seja a partir desse momento, né, que não retardemos mais essa possibilidade do nosso crescimento, da nossa evolução, do nosso progresso. Porque existe um futuro. Querendo nós crer ou não, a vida continua, né, independente daquilo que nós pensamos ou agimos. Então, que possamos agir da melhor maneira possível, com fé, com amor, com humildade, com o desejo de progredir. O nosso espírito é eterno. Então, vamos dar essa possibilidade, né? O nosso espírito tem que se permitir isso. O corpo é só um instrumento que nos é permitido, não a veste. Mas que possamos cuidar bem dessa vestimenta que vai nos servir para a nossa evolução. Tá bom, meus irmãos? Uma boa noite a todos e que assim seja. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode olhar a razão face a face. Em todas as épocas da humanidade, a fé é necessária, uma base, e essa é a base inteligência perfeita, daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Se a ciência disse uma coisa e os meus escritos outra, jogue fora os meus escritos, fora da caridade não há salvação. Allan Kardec. Salve 1000 vezes, salve Allan Kardec, titã de luz, estrela da verdade, bendito vosso nome em toda parte, novo pastor da velha humanidade. Reencarnastes na terra numa hora em que já se declinava o cristianismo, e qual Moisés trouxestes para os homens um Pentateuco novo, o Espiritismo.
Vieste nos provar que, após a morte, o espírito, já livre da matéria, vida melhor encontrará no além, que é dos justos e bons morada etérea. E provastes também que este planeta é uma escola, cadeia e hospital, onde os homens resgatam suas faltas para poder ter a glória imortal. Da codificação é bela a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo e os livros dos Espíritos e Médiuns são astros a brilhar num fundo abismo, combatendo a injustiça, a iniquidade, o orgulho, o crime, o ódio e o rancor. Como Jesus, as armas empunhastes do bem e do perdão, da paz e do amor. Aprendemos convosco o que é o céu e o inferno também. Quanta verdade! Em vosso livro, a Gênese, encontramos lições que dão consolo à humanidade. Saúdo, pois, em vós o nosso sol, de uma bela manhã de primavera. Vossas lições nos dão fé e esperança neste começo de uma nova era. De Erasto de Carvalho Prestes. Poema a Allan Kardec. Boa noite, amigos. No próximo domingo, 3 de outubro, comemoramos a data de nascimento de Hippolyte Denisard Lyon Rivail, o codificador da doutrina espírita. A partir da missão que lhe foi confiada pelo Espírito de Verdade e suas falanges, usou o pseudônimo de Allan Kardec. Hoje, vamos deixar aqui trechos do discurso de Camille Flammarion sobre o seu túmulo no ano de 1869. E também um trecho da Revista Espírita de maio de 1869, intitulado Biografia de Allan Kardec. Estas homenagens foram extraídas da Revista Espírita e estão no livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Discurso pronunciado sobre o túmulo de Allan Kardec por Camille Flammarion. Senhores, gostaria de poder representar ao pensamento daqueles que me ouvem e aqueles milhões de homens que no Novo Mundo estão ocupados com o problema ainda misterioso dos fenômenos denominados espíritas. Deixemos somente descer de nossos pensamentos sobre a face impassível do homem deitado diante de nós, testemunhos de afeição e sentimentos de pesar, que restam ao redor dele em seu túmulo, como um embalsamamento do coração. E uma vez que sabemos que a sua alma eterna sobrevive a este despojo mortal, como lhe pré-existiu, uma vez que sabemos que laços indestrutíveis ligam o nosso mundo visível ao mundo invisível, uma vez que esta alma existe hoje, tão bem como há 3 dias, e que não é impossível que ela não se encontre atualmente aqui, diante de mim, dizemos-lhe que não quisemos ver se desvanecer a sua imagem corpórea e encerrá-la em seu sepulcro, sem honrar unanimemente seus trabalhos e sua memória, sem pagar um tributo de reconhecimento à sua encarnação terrestre tão utilmente e tão
dignamente cumprida. Quantos corações foram consolados primeiro por essa crença religiosa? Quantas lágrimas foram secadas? Quantas consciências abertas ao raio da beleza espiritual? Nem todos são felizes neste mundo. Muitas afeições foram dilaceradas. Muitas almas foram entorpecidas pelo ceticismo. Não é, pois, nada senão de haver conduzido ao espiritualismo tantos seres que flutuavam na dúvida e que não amavam mais a vida, nem a física, nem a intelectual? Allan Kardec fora homem de ciência e, sem dúvida, não teria podido prestar este primeiro serviço e difundi-lo assim ao longe como um convite a todos os corações. Mas era o que eu chamarei simplesmente o bom senso encarnado. Porque, senhores, o tempo dos dogmas acabou. A natureza abarca o universo e o próprio Deus que se fez outrora à imagem do homem não pode ser considerado pela metafísica moderna senão como um espírito na natureza. O sobrenatural não existe mais. As manifestações obtidas por intermédio dos médiuns, como as do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas ao controle da experiência. Não há mais milagres. Doravante, a ciência rege o mundo. Tudo não é senão metamorfose. O teu envoltório dorme aos nossos pés. Teu cérebro está aniquilado. Os teus olhos estão fechados para não mais se abrirem. O corpo cai. A alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos nesse mundo melhor e no céu imenso, onde se exercerão as nossas faculdades as mais poderosas. Continuaremos os estudos que não tinham sobre a terra senão um teatro muito estreito para contê-los. Gostamos mais de saber esta verdade do que crer que tudo jaz inteiramente nesse cadáver e que a tua alma haja sido destruída pela cessação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como este brilhante sol é a luz da natureza. Até breve, meu caro Allan Kardec. Até breve. E agora um trecho do texto intitulado Biografia de Allan Kardec. Trabalhador infatigável, sempre o primeiro e o último apostos. O homem aqui não está mais. Nós o repetimos, mas Allan Kardec é imortal. E a sua lembrança, os seus trabalhos, o seu espírito estarão sempre com aqueles que tiverem firme e altamente a bandeira que ele sempre soube respeitar. Uma individualidade poderosa constitui a obra. Era o guia e a luz de todos. A obra sobre a terra nos terá o lugar do indivíduo. Não se reunirá mais ao redor de Allan Kardec. Reunir-se-á ao redor do Espiritismo, tal como o constitui. E pelos seus conselhos, sob a sua influência, avançaremos a passos certos para fases felizes prometidas à humanidade regenerada. Nossa gratidão a Allan Kardec.
Deus e o infinito. Que é Deus? Resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Provas da existência de Deus. Pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta: no axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Nosso comentário é o comentário do próprio Allan Kardec, que a partir das respostas dos espíritos em suas anotações, deixou suas conclusões que estão no livro Obras Póstumas. Há um Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A prova da existência de Deus está na máxima: não há efeito sem causa. Vemos incessantemente uma multidão inumerável de efeitos, cuja causa não está na humanidade, uma vez que a humanidade está impossibilitada de reproduzi-los e mesmo de explicá-los. A causa está, pois, acima da humanidade. É a essa causa que se chama Deus, Jeová, Alá, Brahma, Grande Espírito, Forri, segundo as línguas, os tempos e os lugares. Esses efeitos de nenhum modo não se produzem ao acaso, fortuitamente e sem ordem. Desde a organização do menor inseto e do maior grão, até a lei que rege os mundos circulando no espaço, tudo atesta um pensamento, uma combinação, uma previdência, uma solicitude que ultrapassam todas as concepções humanas. Essa causa é soberanamente inteligente. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, alguma coisa teria existido antes dele. Teria saído do nada ou bem teria sido criado, ele mesmo, por um ser anterior. Assim é que, de passo a passo, remontamos ao infinito na eternidade. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, estaria sujeito às flutuações e às transformações da matéria e não seria imutável. É único. Se houvesse vários deuses, teria várias vontades. E desde então não teria uma unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa do que ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam a obra de um outro Deus. É soberanamente justo e bom.
A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. Deus é infinito em todas as suas perfeições. Supondo-se imperfeito um só dos atributos de Deus, se diminui a menor parcela da eternidade, da imutabilidade, da imaterialidade, da unidade, da onipotência, da justiça e da bondade de Deus, pode-se supor um outro ser possuindo o que lhe faltaria, e esse ser, mais perfeito do que ele, seria Deus. Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé é simples e boa. Por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que atraiçoa, alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de esfera a esfera ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. O verme espera o solo para aquecê-lo, a fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora. Espera descansar quando chegue, escondida, a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho os açoites da angústia em torvo redemoinho. Onde não possas, coração, entretecer a alegria de louvar, cala-te em oração e segue sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando. Em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a aventura de esperar. E enquanto a noite avança, para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-la. Subirás, subirás para o ninho de luz, nas estâncias da paz, que te guarda tecido em radiações de estrelas. Então, compreenderás que além do mais além do coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também.
Eis que a hora se aproxima, em que será preciso declarar abertamente o Espiritismo por aquilo que ele é, e mostrar a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. A hora se aproxima, em que diante do céu e da terra deverás proclamar o Espiritismo como a única tradição realmente cristã, a única instituição verdadeiramente divina e humana, escolhendo-te os espíritos sabiam da solidez de tuas convicções, e que a tua fé, como uma muralha de bronze, resistiria a todos os ataques. No entanto, amigo, se a tua coragem ainda não faliu na tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo bem que comeste o teu pão branco principal, e que eis chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, a grande batalha se prepara. O fanatismo e a intolerância, levantados pelo sucesso de tua propaganda, vão disparar sobre ti e os teus, com armas envenenadas. Prepara-te para a luta, mas tenho fé em ti, como tens fé em nós, e porque a tua fé é daquelas que transporta as montanhas e faz caminhar as águas sobre elas. Coragem, pois, e que a tua obra se realize. Conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do nosso Mestre de todos, que te protege de um modo tão particular. Obras complementares de Kardec. O que é Espiritismo? Obra lançada em 1859. Revista Espírita, periódico mensal de estudos psicológicos. Circulou pela primeira vez em janeiro de 1858 e assim foi até 1869. Obras póstumas, que se trata de textos e anotações de Kardec, lançada postumamente em janeiro de 1890 pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A epígrafe da obra reza: é preciso propagar a moral e a verdade. Destacamos 5 princípios fundamentais do Espiritismo: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Dia 26 de setembro de 1181, nasceu Francisco de Assis, denominado o Pobrezinho de Assis. Por ser um homem simples e humilde, assim como Cristo, a quem amava e vivenciava ardentemente. Foi um dos excelsos benfeitores espirituais da codificação sistematizada por Allan Kardec. Tu viestes, suave cantor de Deus, trazer a natureza para as reflexões humanas e lograste o êxito de transformar o mundo sombrio em uma esplendorosa madrugada de bênçãos. Joana de Ângeles. Boa noite a todos. Aproximamos do momento de purificação de nossas águas. Vamos levar o nosso pensamento ao Pai, agradecendo por todo auxílio, todas as bênçãos recebidas na noite de hoje. E despedindo a espiritualidade amiga que estejam conosco nesse momento, envolvendo nossas águas, nossos lares, nossos familiares, no planeta Terra, em fluidos de equilíbrio, esperança, harmonia e fé. E envolvidos nas meigas mensagens do Cristo Consolador, que
suavemente envolve nossos corações e nossos pensamentos. Vamos dizer: Pai, aqui estamos e te pedimos, olhe por nós, pela nossa saúde física, mental e espiritual, nossos lares, nossos familiares, todos os hospitais, postos de saúde, as equipes de médicos, enfermeiros, auxiliares, o pessoal da higienização, da limpeza, os administradores, nossos dirigentes, nossos governantes, nosso presidente e todo o planeta Terra. Seja envolvido, Pai, com teu amor, com a tua paz, fluidos de esperança, de confiança e de fé. Fé em dias melhores, que tudo isso vai passar. Coloca, Pai, bondosos amigos do plano espiritual, em nossas águas o remédio que há de nos trazer o equilíbrio, a compreensão, a tolerância, saúde, e se for os merecedores, Pai, a cura. E que seja feita, Pai, a tua vontade, acima de todas as coisas. E que assim seja. Graças, Senhor, graças. Paz de luz. Fiquem com Deus. Boa noite, irmãos. Hoje vou contar mais uma história de Chico Xavier. Conta Chico. Muitas vezes, em aula, quando criança, ouvia vozes dos espíritos, ou sentia mãos sobre as minhas mãos, que eu sentia vivas guiando meus movimentos de escrita, sem que os outros a vissem. Lembra Chico que isso causava muito constrangimento. Em 1922, 12 anos de idade, no 4º ano escolar, estudava no grupo escolar São José em Pedro Leopoldo. O governo do estado de Minas Gerais instituiu prêmios para todos os 4 anos das escolas primárias. A melhor redação sobre o Brasil. Ao começar a escrever a redação, a história do Brasil, Chico viu um homem ao seu lado, falando para que ele como deveria escrever. Assustou-se, perguntou ao seu colega Alencar de Assis se ele estava vendo essa pessoa. Então, seu colega disse que não, que Chico estava com medo da prova e que era para ele manter a calma. Mas assim mesmo, o homem descreveu o primeiro trecho que ele deveria escrever. E aí Chico levantou, foi até a mesa, onde estava a professora Rosália, jovem ainda, mas com bondade e profunda compreensão, sempre ouvia Chico com paciência. E Chico então relatou baixinho que havia um homem ditando o que ele deveria escrever. E a professora Rosália perguntou, baixinho, o que ele estava mandando escrever. E Chico lhe falou, ele me disse que eu devo começar a contar assim. O Brasil, descoberto por Pedro Álvares Cabral, pode ser comparado ao mais precioso diamante do mundo, e que logo passou a ser
engastado na coroa portuguesa. Mas a professora falou a Chico: meu filho, volte para a sua carteira, faça sua prova. Agora não é momento de ver pessoas que ninguém vê. Eu acho, Chico, que você está escutando você mesmo. Cuide seu pensamento, Chico. E Chico voltou a escrever o que o espírito ditava. Mas disse Chico: eu escrevia ou desobedecia a ela, a quem respeitava e amava muito. Passou alguns dias, as autoridades de Pedro Leopoldo receberam da capital mineira notícia que Chico havia, entre os alunos classificados, havia recebido a menção honrosa. A professora ficou muito satisfeita, mas Chico não, pois sabia que não era ele que havia escrito. Mas houve a quem dissesse que Chico tinha copiado de algum livro de história. A professora Rosália acreditava na sinceridade de Chico, mas a turma do grupo ficaram em dúvida. Uns colegas acreditavam em Chico, outros achavam que Chico era mentiroso. Muito me desgastava, disse Chico, com as acusações que passou a sofrer na vida escolar. Até que um dia, em aula, uma colega afirmou que se Chico vira um homem do outro mundo, prova pela qual foi premiado, que ele então poderia ver novamente, naquela hora, ao lado de todos para escrever. Nesse instante, Chico estava vendo o homem e comunicou à professora que ele estava pronto para escrever. Mas a professora hesitou em aceitar o oferecimento. Então, os colegas pediram em voz alta para que ele atendesse. A professora então autorizou Chico a escrever no quadro negro. Uma colega, Oscarlina Leroy, lembrou que o tema fosse areia, porque tinha carregado muita areia para construir uma pequena casa com seu pai. Mas todos os meninos riram-se da lembrança e acharam que a areia era uma coisa desprezível. Mas o pedido de Oscarlina foi aceito. O espírito, então, começou a ditar: meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. Diz Chico que a composição que foi escrita com muitas ideias, que ele seria incapaz de conceber nos seus 12 anos de idade. Os meninos ficaram em silêncio por alguns instantes. Nesse dia em diante, a professora proibiu qualquer comentário sobre esse assunto, sobre pessoas invisíveis, e somente tratar dos estudos escolares. Que assim seja. Prece de encerramento. Nesse momento, damos graças a Deus, nosso Pai, que permeia todas as coisas do céu e da terra, que permite que os bons espíritos de luz estejam sempre nos orientando para que nossos trabalhos sejam realizados com muito amor e regados pelo Evangelho do Mestre amado Jesus. Que possamos seguir em frente sempre com fé e resignação, e amparados pelos benfeitores da espiritualidade maior. Damos por encerrado os trabalhos desta noite, com a tua permissão e graça,
meu Deus. Que assim seja, graças a Deus.